Eu sou Andréa Brasil, sou uma mulher parda, uso óculos de grau, tenho cabelos castanhos levemente ondulados na altura dos ombros. Estou vestindo uma camisa estampada com um blazer preto por cima e uso um colar presente do povo Camaiurá. Sou doutora em Direito pela Universidade de Brasília e também mestra pelo Programa em Sustentabilidade junto a Povos e Territórios Tradicionais, também da UNB. Sou servidora do Judiciário e pesquisadora do campo da educação judicial e atualmente exerço minha atuação profissional no Conselho Nacional de Justiça, onde ajuda a pensar políticas judiciárias voltadas para os povos indígenas, interculturalidade, direitos humanos e acesso à justiça. O título da minha tese é Educação Judicial, Magistratura e Povos Indígenas, Desafios, Perspectivas e Caminhos para uma Justiça Intercultural, e é essa tese que eu trago para o programa Academia. A minha tese está inserida no âmbito da educação judicial, um campo de estudos ainda muito novo para o direito e também pouco discutido na academia e dentro do próprio sistema de justiça, mas essencial para compreender como se organiza, se estrutura a educação judicial no Brasil e como essa formação de magistrados e magistradas influencia a maneira como o Poder Judiciário enxerga e decide os conflitos sociais. A educação judicial no Brasil é pensada dentro do Poder Judiciário por magistradas e magistrados que ocupam cargos de direção nas escolas judiciais. Esse tipo de organização faz com que a educação judicial reflita predominantemente a experiência jurídica tradicional. E nesse formato, povos e sujeitos não participam da produção do conhecimento jurídico. Me refiro aos povos indígenas que chegam ao judiciário como partes nos processos e muitas vezes institucionalizando temas extremamente relevantes para toda a sociedade e são reconhecidos no direito, como nos ensina o professor José Geraldo, que introduziu essa categoria no campo jurídico como sujeitos coletivos de direitos. É nesse ponto que surge a experiência que deu origem a esta tese, a abertura da Infam ao diálogo com os povos indígenas. Essa experiência se concretizou no curso Poder Judiciário e os Direitos dos Povos Indígenas, onde parte das formações foi realizada dentro dos territórios com o protagonismo dos povos. A partir desse referencial, eu formulei a pergunta central da tese: em que medida a Infam tem contribuído para a construção de uma educação judicial mais plural, democrática e orientada pela interculturalidade? Eu sou José Geraldo de Souza Júnior, sou um homem idoso pelo estatuto, sou branco, cabelos grisalhos, quase também brancos. Estou vestindo um terno clássico azul marinho e uma gravata tons azuis, vermelho e branco. Sou professor também da Universidade de Brasília, jubilado, então sou professor emérito, quer dizer, percorreu a carreira inteira e continuo em atividade como colaborador voluntário na minha instituição, da qual também já fui o reitor. Meu nome é Ana Tereza, eu sou uma mulher parda, de origem cabocla, ribeirinha da Amazônia. Tenho os cabelos ondulados, escuros. Estou portando um chale azul, uma blusa indígena mexicana e um colar indígena mexicano. Eu sou professora da Universidade de Brasília, atuo no programa de pós-graduação em Educação e no mestrado em Sustentabilidade junto a Povos e Territórios Tradicionais. Também coordeno o grupo de pesquisa Educação, Saberes e Decolonialidades. Andréa, a sua pesquisa é um marco na área da produção do conhecimento sobre formação judicial intercultural. E eu gostaria de saber, a partir das evidências que você produziu, dos dados que você analisou, a gente poderia dizer que houve
um processo de transformação efetiva no imaginário e na perspectiva de mundo dos magistrados que participaram desse processo? E também em que medida a gente pode afirmar que essa experiência teve algum efeito concreto na prática judicial desses magistrados? Em termos institucionais, o que eu posso afirmar é que esses cursos eles não fazem parte da matriz curricular da Infam, mas já promoveu ali uma mudança. Inclusive, esse tema foi incluído na formação inicial. Ainda precisamos caminhar muito na direção que é o objetivo da pesquisa, é trazer a interculturalidade como eixo estruturante da formação de magistrados e magistradas. Em relação a juízes e juízes que participaram do curso, na própria tese eu trago ali elementos em que eles antecipam como esses cursos provocaram neles deslocamentos profundos, o próprio reconhecimento de que não tinham conhecimento dessa realidade. A sua tese é profundamente desafiadora, não só pela novidade da abordagem, mas por confrontar uma cultura jurídica inscrita na prática dos magistrados, que tem a ver com os limites da formação clássica jurídica, que é dogmática, que é prescritiva, e também porque o convoca para o exercício de uma função social que nunca foi muito propriamente parte do seu desempenho profissional. Mas, assim, qual foi a mediação pedagógica para isso, para abrir essa possibilidade? Eu trouxe para mediar esse encontro intercultural entre magistradas, magistrados e os povos indígenas, uma categoria que é utilizada desde a década de 90 pela professora jurista peruana Raquel Irigoyen Fajardo, que ela vem trabalhando desde essa década com experiências de diálogos entre magistrados e magistrados e os povos indígenas. Inclusive, nós tivemos a oportunidade, em 2019, de participar de um encontro desses, no Palácio de Justiça, em Lima, onde ela reuniu magistrados e magistrados de todo o Peru e lideranças indígenas de toda a América Latina. E ali eu entendi que essa categoria, que é a pedagogia do encontro, poderia ser desenvolvida no âmbito das escolas judiciais, e principalmente para pensar esses encontros no chão dos territórios, e trazer a percepção dos próprios sujeitos envolvidos na construção disso que eu acho uma metodologia, professor, para as próprias escolas judiciais, pensar a questão da interculturalidade através da pedagogia do encontro. E esse encontro, ele pode se dar no chão dos territórios, que é o ideal, mas não é possível levar toda a magistratura para ter essas experiências. Ela pode se dar, como já aconteceu, nos espaços das escolas judiciais, houve já esse encontro, e também no próprio processo, desde que haja ali uma escuta, desde que haja uma disposição de fato para o diálogo intercultural. Então eu acredito que essa categoria possa ser usada na educação judicial como uma metodologia para proporcionar às escolas judiciais possibilitar a interculturalidade. Andréa, as pesquisas narrativas, pesquisas autobiográficas, elas têm produzido uma inovação muito importante na produção do conhecimento. E justamente porque elas questionam a ideia de neutralidade no processo de produção do conhecimento e possibilitam também que a voz de quem produz conhecimento esteja presente como um fio condutor, E a própria memória, no teu caso,
a tua memória, né, como servidora pública atuando na escola de magistratura, como um fio condutor do processo de produção do conhecimento, de reflexividade desde a experiência, e de análise crítica sobre os processos que você construiu ao longo do teu percurso formativo no mestrado e no doutorado. Eu gostaria que você comentasse para a gente quais foram os desafios que você encontrou para produzir uma pesquisa narrativa autorreferenciada, autobiográfica. Quais foram os desafios para posicionar a tua voz, né? A tua corpo geopolítica, né? Na produção do conhecimento nesse processo de construção da tese? Eu acho importante essa pergunta, né, para situar a minha trajetória na pesquisa. Eu sou servidora do Judiciário e por mais de 2 décadas eu trabalhei na elaboração de minutas de decisão, né, e ali eu percebi o quanto a educação jurídica tradicional não prepara adequadamente para lidar com a sociodiversidade do Brasil. E eu também sou de Roraima, um estado marcado por lutas envolvendo terras indígenas, né, como a Yanomami, a Raposa Serra do Sol, que foi a mais emblemática. Então, essa realidade foi o meu entorno durante muitos anos. E eu tive a oportunidade de ter uma experiência na comunidade indígena Vilimon, e ali foi uma experiência que me transformou profundamente, porque eu percebi que para os povos indígenas, né, o território não é apenas um espaço físico, mas é a existência mesmo da vida coletiva, né? E a partir dali, né, houve um deslocamento profundo. Eu pensei como eu poderia aproximar essas realidades do judiciário. Foi então que eu encontrei o MESPT, né, e encontrei a professora Ana Tereza, que desde o início ela acreditou nesse projeto, né, porque antes eu fiz uma pesquisa nas escolas judiciais dos tribunais regionais e verifiquei que não havia nenhum curso referente a esses temas. Então, eu achei oportuno ali apresentar, né, naquele espaço do mestrado, com uma turma multiétnica, apresentar para essas reflexões. E no âmbito institucional, não foi fácil, né? Na época eu era assessora no gabinete de um desembargador, eu saí do gabinete, fui trabalhar na escola e durante 1 ano e meio eu fui fazendo interlocuções com os sujeitos, né, políticos que tinham influência na escola, para que houvesse uma pequena abertura inicialmente, que foi o diálogo entre a antropologia e o direito. E a partir desse diálogo surgiu a oportunidade, né, com uma parceria entre a SMAF, que é a Escola de Magistratura vinculada ao TRF1, e a Infam, para que se chegasse ao curso, né, o Direito dos Povos Indígenas, e a partir daí houvesse essa nova pedagogia de levar os juízes a terem essas experiências nos territórios, né? Houve muita resistência, né? Como eu já mencionei anteriormente, o currículo é um espaço de poder, né? E até então não havia nenhum curso referente a esse tema. Mas nessa trajetória eu trago pessoas que se mobilizaram também institucionalmente, como o caso da juíza Célia Bernardes e do antropólogo Gustavo Hamilton, né, que primeiro fizeram esse diálogo entre a antropologia e o direito. E também contei com o apoio do desembargador Eládio Leice, né, que é um profundo estudioso da educação judicial, muito sensível. Mas por que eu trago essas pessoas? Porque a luta que eu tenho com a tese, com a pesquisa, ela não se encerra na tese, né? Mas ela abre novos caminhos para que essa discussão seja debatida cada vez mais na academia, novos pesquisadores e pesquisadoras também venham a acompanhar e pesquisar essa área da educação judicial, porque ela precisa ser institucionalizada, né? Você contar, por exemplo, com o meu trabalho
com pessoas né, dentro das instituições não é o suficiente, né, para institucionalizar esse tema dentro das escolas judiciais. Como foi para você, né? Já que você vem justamente desse espaço institucional, né? Bastante hierarquizado, dogmático, né? Como o professor José Geraldo nos lembrou. Como foi para você, que vem desse espaço, dessa atuação, desenvolver uma pesquisa mobilizando a própria memória, né? As tuas próprias experiências como servidora, atuando nesses espaços e posicionar a tua voz nessa pesquisa? Como servidora do judiciário, eu posso dizer que eu tive um acesso melhor ao campo, né? Já que eu atuava ali com a magistratura e eu já tinha uma experiência, né? Mas, por outro lado, foi difícil romper essa estrutura, né, tradicional das escolas, né? Eu precisei fazer uma articulação muito grande, né? Eu precisei, por exemplo, ir trabalhar na própria escola, né? Isso levou a muitos diálogos com as pessoas que estavam na gestão da escola. Então, foi um trabalho muito intenso e de avanços e também de retrocessos, né? Mas eu, como pesquisadora e realizando uma pesquisa empírica, eu acho desafiador você estar dentro do seu campo de pesquisa, né? Quando eu fui escrever a tese, eu precisei me afastar da Infam, né? Porque era um lugar que, ao mesmo tempo que tinha possibilitado a abertura, né, ao diálogo intercultural, eu precisava refletir criticamente sobre a atuação da escola. Então, para mim, foi o capítulo mais difícil que eu escrevi, foi o da escola judicial, porque é o meu lugar, né, onde eu ocupo como servidora e agora como pesquisadora. Mas aqui entre nós, a sua disputa por uma inserção no currículo, né, zona de hierarquia, zona de até colonização de conhecimento, né? Há um ambiente muito bom hoje. Por exemplo, o Supremo tem a presidência do ministro Fachin. Duas referências. A primeira, a relatoria dele na questão do marco ancestral. Marco ancestral, não marco legal. Porque ele convocou o diálogo entre direito e antropologia e ele trabalhou a questão de que, no caso, é preciso compreender sem colonialidade que são dois direitos em percurso, né? E ele valorizou o direito indígena, que é pré-estatal, que é pré-cabralino, que é pré-colombiano, mas que obriga o direito estatal positivo legal a se condicionar a essa existência, né? E a outra foi na posse dele, quando mencionou o fato de que uma boa atuação do mandato seria internalizar as normas de direito internacional no sistema de direito positivo, o que inclui a Convenção 69, que reconhece os direitos tradicionais e originários, né? Quais são as categorias que você viu presentes no seu trabalho que já podem ser mediadoras dessa possibilidade, né? Você falou de subjetividades comunitárias, você falou de pluralismo jurídico, né? O que você encontrou no seu trabalho já como embrião de, por exemplo, atender um programa que o ministro Fachin vai conduzir aqui no CNJ? Professor, refletindo sobre essa sua pergunta, eu quero trazer um ponto muito importante, que esses cursos eles foram realizados dentro dos territórios indígenas com o protagonismo dos povos indígenas. Então, hoje, se os povos indígenas ocupam a educação judicial, isso se dá
pela luta, né, do movimento indígena, né? Eles hoje são reconhecidos, né, por institucionalizarem temas que são, né, de extrema relevância para a sociedade, como a questão da territorialidade, a demarcação de terras indígenas, grandes empreendimentos, impactos ambientais, emergência climática, né? Então, eu acho possível avançar dentro das escolas judiciais, institucionalmente, né, muito mais pelo trabalho dos povos indígenas de chegarem até aqui. Por que eu digo isso? Porque institucionalmente, dentro do judiciário, né, é preciso estabelecer um diálogo muito grande, né, para que essas resistências elas deixem de existir. Então, eu acredito muito no ministro Fachin, eu acredito que ele, né, está disposto sempre ao diálogo com os movimentos sociais, né? Essa é uma esperança que eu tenho muito ali dentro do CNJ, né? Mas eu acredito que a mobilização do movimento indígena tem que continuar muito firme para que eles ocupem cada vez mais esses espaços institucionais. Andréa, essa pesquisa tão instigante, estimulante que você desenvolveu, vem desenvolvendo, né, desde o mestrado, imagino que você tenha, na conclusão da tese, também identificado agendas, né, de pesquisa, outras pautas, outros temas que você não teve oportunidade de desenvolver ou de aprofundar, né, na pesquisa do doutorado. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco com a gente quais são suas novas agendas de pesquisa, quais são os projetos de futuro, como que você pretende dar continuidade a esse trabalho tão inspirador que você vem desenvolvendo há 10 anos, né, há mais de 10 anos. A pesquisa não se encerra com a tese, eu acho que ela abre novas possibilidades. E uma delas, eu penso muito na criação de um observatório da educação judicial para acompanhar a construção dos currículos das escolas judiciais e ser um espaço de diálogo também, de como construir um currículo intercultural. Então já fica aqui o convite para o professor José Geraldo, que é da área do direito, para a professora Ana Tereza, da educação, porque a minha tese ela faz esse diálogo, né, entre a educação e o direito. Então fica já aqui o convite para a gente construir e ser um espaço para trazer novas e novos pesquisadores, né, da educação judicial. Importante essa pedagogia do encontro, porque permite a autenticidade dos enunciados, que são os desafios não só políticos, mas também, vamos dizer, epistemológicos, né? Um esforço que se faz de um lado e de outro. Por exemplo, o CNJ tem estimulado os protocolos de viés de gênero, viés étnico, viés culturais, né? E os indígenas também, com os seus protocolos de consulta livre, informada, né? Que é um sumário de seus novos temas, das suas novas categorias. A escola tem possibilidade, por exemplo, de construir essa abertura para essas novas categorias, esses novos temas? Hoje na Infam, nós temos um mestrado profissional e ali há grupos de pesquisa liderados por juízes, né, como o professor André Augusto, a professora Adriana Mello, que justamente propõem, né, um protocolo com perspectiva intercultural. Esse mestrado ele tem um potencial transformador muito grande, porque cada vez mais ele está se abrindo ao diálogo, né, com a sociedade, e ele produz pesquisas muito interessantes, porque são pesquisas feitas por magistrados a partir das suas realidades, né? E como essas magistradas e magistrados têm influenciado os demais colegas, né, nessa questão da interculturalidade. Antes de concluir esse debate, rico debate, eu gostaria
de trazer um pouco mais da minha experiência com a educação judicial, né? Dizer que nessa caminhada de 10 anos, né, eu encontrei os povos indígenas sempre muito abertos ao diálogo com o Estado juiz. E nesse diálogo, o que eles querem é que o Estado juiz reconheça e respeite, né, as suas formas de resoluções de conflitos, né? E também encontrei uma magistratura muito aberta, sensível e que gostaria de continuar esse debate, gostaria de ter essas formações, né, nessa perspectiva intercultural e principalmente do diálogo direto com os sujeitos coletivos de direitos. Então quero agradecer muito aqui a presença da professora Ana Tereza, né, professora Ana Tereza, que foi minha orientadora no mestrado e desde o início sempre acreditou nesse projeto. Agradecer a presença do professor José Geraldo, meu orientador no doutorado e também, né, sempre me inspirou e sempre me motivou muito, me fazendo acreditar que, né, essa é uma pesquisa que faz sentido, né, para a academia, para o mundo jurídico, para o sistema de justiça. E agradecer à TV Justiça por esse espaço de reflexão da tese. Obrigada. Se você quiser conhecer melhor a pesquisa, é só acessar o QR Code que está disponível aqui. Obrigada.